Para seu conforto e qualidade, ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. A história do Oscar, os primeiros 50 anos. Depois da guerra. Em meados da década de 40, os filmes de guerra tornaram-se tão populares que Hollywood não estava disposta a parar de produzi-los só porque a guerra havia acabado. O grande filme de 1946 foi Os Melhores Anos de Nossas Vidas, que pelo menos estava atualizado com a época, pois mostrava os soldados voltando para casa após a batalha, em vez de ainda lutando. Mas nos anos posteriores à guerra, Hollywood também tratou de alguns assuntos controversos, que jamais haviam sido abordados em grandes filmes. Com a exposição dos campos nazistas de concentração, o antissemitismo tornou-se um assunto que valia a pena comentar, como em 1947, num dos filmes que recebeu indicação para melhor do ano, A Luz é para Todos. O filme recebeu o Oscar de melhor do ano e muita publicidade, por ser o primeiro filme sobre a intolerância contra os judeus, tornando-se ancestral cinematográfico de A Lista de Schindler, de Steven Spielberg. Os anos seguintes à guerra também foram uma época em que Hollywood começou a sentir ciúmes de alguns filmes europeus que estavam chamando muita atenção na América. Mas a maior ameaça partiu de Laurence Olivier, marido de Scarlett O'Hara na vida real, que havia acabado de fazer um filme baseado em Henrique V de Shakespeare. Quem esse rapaz pensava que era? Os vencedores do Oscar de 1946. O melhor filme de 1946 foi Os Melhores Anos de Nossas Vidas, a tentativa independente do manda-chuva Samuel Goldwyn de mostrar que nem tudo foram flores para os soldados que voltavam para casa após a guerra. Goldwyn teve a ideia do filme ao ler um artigo na revista Time e contratou um renomado correspondente de guerra, McKinley Cantor, para escrever o enredo. E o vencedor do prêmio Pulitzer, Robert Sherwood, para dar um passo adiante e transformá-lo em roteiro cinematográfico. William Wyler dirigiu o filme, estrelado por Frederick Marsh, Myrna Loy, Dana Andrews, Teresa Wright e um veterano de guerra na vida real, Harold Russell. And here are a few unforgettable moments from this memorable screen achievement. You never had any trouble of any kind. So how can you possibly understand how it is with Fred and me? We never had any trouble. How many times have I told you I hated you and believed it in my heart? Come on, the rest of you guys. Fred! Come on, get out! Fred, wake up! Godowski! Wake up! Godowski! Wake up! She's burning up! Get out! Fred! Get out! Samuel Goldwyn sabia como reunir os ingredientes para um filme de sucesso. Era ainda melhor para vendê-lo ao público, e foi isso que ele fez em seguida.
convocou uma entrevista coletiva e anunciou que o mercado cinematográfico de Hollywood estava sob séria ameaça dos ingleses, mas que poderiam ser os franceses, ou os italianos, ou os russos em breve, caso Hollywood não fizesse logo alguma coisa. Essa alguma coisa envolvia a produção de novos filmes que rompessem com as velhas fórmulas e modelos que as plateias viam repetidamente desde o início, como os filmes mudos. Goldwyn afirmava que o cinema precisa encontrar histórias honestas, histórias com algo importante a dizer, histórias que reflitam essa época perturbadora em que estamos vivendo. Tudo isso abria caminho para a estreia de Os Melhores Anos de Nossas Vidas, a solução pessoal de Goldwyn para todos os problemas de Hollywood, sobre os quais ele acabara de falar. O filme estreou na cidade de Nova York e a maioria dos críticos reagiu exatamente como Goldwyn queria, elogiando o filme à torto e à direito. Goldwyn lucrou com isso em Hollywood, onde mandou publicar um anúncio de 2 páginas com as inúmeras críticas de Nova York que adoraram o filme. Quando Os Melhores Anos de Nossas Vidas finalmente estreou em Los Angeles no dia de Natal, todos queriam assistir. Mas nem todos os envolvidos na realização do filme ficaram empolgados com o resultado, principalmente o diretor William Wyler. O vencedor do Oscar disse que Goldwyn havia prometido anunciar o filme como produção de William Wyler. E quando isso não aconteceu, ele resolveu romper seu relacionamento de 10 anos com Goldwyn e ir trabalhar em outro lugar. Wyler acabou fundando sua própria produtora, a Liberty Pictures, uma empresa que contava com sócios como Frank Capra e George Stevens. Goldwyn encarou tudo isso como afronta pessoal e cortou relações com Wyler. Mas, além de se sentir vaidoso com os golpes publicitários que arquitetara, Goldwyn sentiu-se muito orgulhoso deles quando compensaram na noite do Oscar com 7 vitórias. Sua produção conquistou o Oscar de melhor filme do ano, e Goldwyn levou para casa o prêmio Irving Thalberg na mesma noite. Ele chegou às lágrimas. Não eram lágrimas falsas de cinema, mas lágrimas totalmente sinceras. William Wyler podia não estar mais falando com Goldwyn, mas ganhou mais um Oscar de melhor diretor por seu trabalho em Os Melhores Anos de Nossas Vidas. 12 anos depois, ele processaria Goldwyn por um suposto prejuízo de $400 mil, dinheiro que ele deveria ter recebido pelo filme. Embora o caso tenha sido resolvido fora do tribunal, os dois jamais voltaram a fazer filmes juntos. Frederick March também ganhou um segundo Oscar de melhor ator. Ele havia conquistado seu primeiro Oscar em 1932, quando interpretou o papel principal, ou devemos dizer, ambos os papéis principais em O Médico e o Monstro, e empatou com Wallace Beery naquele ano. March também havia estrelado ao lado de Janet Gaynor, o clássico de 1937 Nasce uma Estrela. Nesta noite do Oscar, o ator estava em Nova York, portanto seu prêmio foi recebido por Cat O'Donnell, uma das atrizes de Os Melhores Anos de Nossas Vidas. Mas um homem sairia daquela cerimônia com 2 Oscars por Os Melhores Anos de Nossas Vidas. E esse vencedor não tinha mãos para segurá-los. O veterano da Segunda Guerra Mundial, Harold Russell, havia perdido as 2 mãos em batalha, e elas foram substituídas por garras de metal. Ele havia interpretado um papel importante na trama de Os Melhores Anos de Nossas Vidas e fora indicado para melhor ator coadjuvante. Mas a academia pensou que ele talvez não recebesse o prêmio de melhor ator coadjuvante, pois a concorrência estava dura naquele ano. Então resolveram conceder-lhe um Oscar honorário por levar esperança e coragem a outros veteranos de guerra de todo o país. Naquela noite, durante a cerimônia, a plateia não poderia ficar mais feliz, pois Russell ganhou ambos os troféus. O herói de guerra transformado em astro do cinema derramou algumas lágrimas quando subiu ao palco pela segunda vez. Mais tarde, ele declarou à imprensa que este era o fim de sua carreira em Hollywood, uma cidade onde parecia mais difícil sobreviver do que na própria Guerra Mundial. Russell nunca mais voltou a filmar. Embora Darryl Zanuck tivesse açoitado seu rival Samuel Goldwyn por suas promoções descaradas de Os Melhores Anos de Nossas Vidas, ele também estava atrás de publicidade própria, como já havia demonstrado diversas vezes. Quando ele finalmente tirou da manga seu próprio trunfo, este era um filme que seu estúdio, a Fox, havia acabado de batizar com o nome de O Fio da Navalha. Era a versão cinematográfica de um best-seller de Somerset Maugham, e Zanuck anunciou que era o melhor filme com o qual já se envolvera. Foi o primeiro filme do astro Tyrone Power após voltar da guerra. He could have saved himself, but he didn't. He saved me.
and died. So he's gone, and I'm here alive. Why? It's all so meaningless. You can't help but ask yourself what life is all about. Whether there's any sense to it or whether it's just a stupid blunder. Look at me, Larry. You know you love me. You know that you've always wanted me. Say it's true. Say you know it's true. Oh, Larry, I love you. I love you. O melhor recurso publicitário para impulsionar o sucesso de bilheteria de O Fio da Navalha envolveu a publicação de um telegrama do autor, Somerset Maugham, declarando sua gratidão a Zanuck e dizendo que ele achara o filme soberbo. O Fio da Navalha acabou sendo indicado para 4 prêmios da Academia, mas nem chegou perto do sucesso de Os Melhores Anos de Nossas Vidas. O filme de Zanuck só recebeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante para Anne Baxter. David O. Selznick ainda estava no ramo do cinema em 1946. E ninguém operava melhor a máquina publicitária do que o homem que praticamente inventara esse processo anos antes para seu precioso E o Vento Levou. Já se haviam passado 7 anos, e Selznick ainda não desistira de superar o filme sobre a guerra civil que fizera dele um homem muito rico. Dessa vez, o projeto chamava-se Duelo ao Sol, uma adaptação cinematográfica do romance de Niven Bush, que algumas pessoas estavam chamando de Luxúria no Deserto. Era um western erótico dirigido por King Vidor. O filme custou a Selznick aproximadamente $7 milhões, e ele gastou mais de $1 milhão só em publicidade, começando a anunciá-lo 1 ano e meio antes do lançamento. A publicidade incluía caixas de fósforo, além das promoções normais na imprensa. Mas o tiro saiu pela culatra quando algumas organizações importantes anunciaram que já haviam visto demais os seios da estrela Jennifer Jones. Lou, honey. Won't do no harm to tell folks, will it, honey? I aim to defend Spanish Pit with lead. Now, if there's any yellow bellies among you, get out now. Earl, you curb the flesh of temptation. Resistance is going to be a darn sight harder for you than for females protected by the shape of sows. You might as well say it. I loved you. Somehow you touched me. You love me? You dared to bring that Indian baggage right here into this house, and now you try to tell me... You get her out of here. And what's more, you get her out of here tonight. A maior ameaça a Hollywood não era o sexo, era Laurence Olivier. O marido de Scarlett O'Hara não era apenas um astro do cinema, era um cineasta frustrado. E quando decidiu que queria estrelar a produção britânica de Henrique V de Shakespeare, pediu a William Wyler que fosse dirigi-lo. Mas Wyler não se interessou, e Olivier resolveu fazer uma tentativa sozinho. E quando o filme ficou pronto, os críticos não conseguiram omiti-lo. Uma publicação de Nova York disse que Laurence havia mostrado a Hollywood como se coloca Shakespeare na tela. Ora, Hollywood não gostava de receber lições de ninguém, muito menos de um estrangeiro. A Cidade do Brilho lhe havia aberto as portas depois do sucesso que ele fizera em O Morro dos Ventos Uivantes, de 1939. Isso fora antes de Laurence saber que fazia filmes melhor do que os americanos. E o maior pesadelo de Hollywood se realizou quando foram anunciadas as indicações para o Oscar e Henrique V estava concorrendo a 4 prêmios, inclusive o de melhor filme e o de melhor ator para o próprio Olivier. A Academia pensou rápido e encontrou um meio de homenagear o filme sem ter de abrir mão de vários de seus preciosos Oscars. Olivier recebeu um prêmio especial da Academia por seu trabalho em Henrique V, e o filme não foi premiado por nenhuma das indicações. Mas 1946 também foi o ano em que Frank Capra voltou a tocar no ouro, desta vez com o filme pelo qual ele seria mais lembrado,
A Felicidade Não Se Compra. Capra estivera ocupado durante a guerra fazendo documentários, mas estava de volta e melhor do que nunca com esse drama comovente sobre um suicida em potencial que aprende a apreciar tudo em sua vida quando recebe ajuda de seu próprio anjo da guarda. James Stewart também havia acabado de retornar da guerra e estrelou o filme ao lado de Donna Reed. Indicado para 5 Oscars, A Felicidade Não Se Compra perdeu em todas as categorias e só alcançou o sucesso quando chegou à televisão anos mais tarde, tornando-se tradição natalina. Tanto Capra quanto Stewart mais tarde diriam que esse foi seu filme favorito. A ciumenta irmã mais velha de Joan Fontaine, Olivia de Havilland, finalmente ganhou um Oscar de melhor atriz por Só Resta Uma Lágrima. Let's stop by stage 12 at Paramount and have a talk with Charles Brackett, who is... Why, it's Ray Milland. Sorry, Ray, we were looking for Mr. Brackett. That's quite all right. I was, too. He happened to be called off the set for a moment, and I borrowed his chair. Anything I can do for you? Well, we wanted to talk about To Each His Own. Well, you've come to the right man. I'm an old Brackett admirer, as you might suspect. But I think he's much more terrific than ever after having seen To Each His Own. He's made an unforgettable picture about one of the bravest women you've ever met. Her name is Jodie, and she is magnificently portrayed by one of the screen's great actresses, Olivia de Havilland. The man in her life is John Lund. This is his first movie, and he's made a tremendous impression on all of us. Don't you realize I'll be gone from here in 3 hours? I know you will. Isn't it pretty clear, then? Love. Love the way you think about it. That's a lifetime job. And I haven't any lifetime. But Jodie has a lifetime, and is dominated by a love that endures beyond a man's death, a child's birth, and another woman's jealousy. We could have been happy. Only you sit in my chair and sleep in my bed and poison the air I breathe. You're imaginative. One human being really loves me and needs me. My little boy. I'll never give him up to you. Never, never. Corinne, wait. Pictures like To Each His Own don't happen very often. They are that rare combination of acting and writing, production and direction, that simply revolutionize your ideas of how good a movie can be. And if this one doesn't take the cream of this year's honors, then I'll eat my Oscar. Joan participou da cerimônia daquele ano como apresentadora, mas a briga ainda não havia terminado. Quando tentou se aproximar da irmã nos bastidores para dar-lhe os parabéns, Olivia virou as costas e afastou-se dizendo ao agente de imprensa: "Não sei por que ela faz isso quando sabe como me sinto." Os vencedores do Oscar de 1947. O melhor filme de 1947 foi A Luz é para Todos. O sensível magnata do cinema Darryl Zanuck ganhou um Oscar por abordar a discriminação contra os judeus por intermédio de um escritor preocupado que finge ser judeu e descobre a amplitude do antissemitismo ao seu redor. Gregory Peck estrelou o filme, e quando ele estreou em Nova York, os críticos seguiram a linha de raciocínio de Zanuck e começaram a dizer que aquele era um dos filmes mais importantes que Hollywood já produzira. Em pouco tempo, Zanuck começou a receber todos os tipos de prêmios, de grupos de todo o país que achavam inacreditável alguém haver finalmente abordado o antissemitismo e conseguido chegar ao sucesso. Acabou recebendo 7 indicações da Academia. Darryl esperava conquistar um Oscar de melhor ator para seu astro Gregory Peck, o homem que, ao lado de Jennifer Jones, havia provocado uma pequena luxúria no deserto no ano anterior. Peck era relativamente novo no cinema, tendo iniciado a carreira alguns anos antes com um filme chamado Quando a Neve Tornar a Cair. Mas no ano seguinte, ele estrelou ao lado de Ingrid Bergman um famoso thriller de Hitchcock para David Selznick chamado Quando Fala o Coração. Isso ajudou a consagrá-lo como grande galã de Hollywood, assim como seu filme seguinte, Virtude Selvagem, co-estrelado pela senhora Ronald Reagan, Jane Wyman. Depois de A Luz é para Todos, Peck foi parar na capa das revistas Time e Life, mas sua imagem continuou com os pés na terra, mesmo depois que ele finalmente ganhou o Oscar de melhor ator em 1962 por O Sol é para Todos. George Cukor estava de volta nesse ano com um filme chamado Fatalidade, sobre um ator cuja vida real assume os problemas que ele interpreta no palco. Ronald Colman interpretou o ator e recebeu indicação para melhor ator por seu trabalho.
Ele ganhou o prêmio e foi a ganhadora do prêmio de melhor atriz do ano anterior, Olivia de Havilland, quem lhe entregou a estatueta. Os estúdios RKO também estiveram movimentados em 1947 com seu próprio filme antissemita chamado Rancor. Ladies and gentlemen of the motion picture going public, I want to tell you about a film we've just completed called Crossfire, which will be in this theater very soon. On February 13th, 1947, the final script of Crossfire was mimeographed and distributed to executives and department heads. At this time, a date for start of production is usually set up, but in the case of Crossfire, final decision was postponed. This script dealt with a subject that alarmed some people at the studio, and memos crossed my desk, which ran something like this. Are you sure the public will want to see this? It's a terrific story, but should we lead with our chins? Well, this is very outspoken, but have we got enough nerve to make it? Are you sure audiences will buy this kind of entertainment? But remembering the success of films like Grapes of Wrath and I Am a Fugitive from a Chain Gang, I felt that audiences still want to see courageous motion pictures. So we decided to go ahead with Crossfire. Enthusiasm and excitement are the words which best describe the feeling of all who took part in the production of this film. Stars like Robert Young, Robert Mitchum, and Robert Ryan, and one of the best casts we have ever used in a film, including Gloria Graham, Paul Kelly, Sam Levine, Jacqueline White, and two new boys, George Cooper and William Phipps. The picture was rushed to completion, for its theme was both timely and important. And finally, we were ready for preview. We sneak previewed the film in New York City and Los Angeles. Ordinarily, we picture makers use words like sensational, terrific, and colossal to describe our product. But this time, you, the American picture audience, gave us our words. And here they are. Crossfire is one of the best pictures I've seen in years. At last, Hollywood comes of age. I and my whole family compliment you on your honesty and courage. Don't cut one frame or one word of Crossfire. I shall remember Crossfire as long as I live. Crossfire will be here very soon. Infelizmente para o diretor Edward Dmytryk e para o produtor Adrian Scott, as autoridades não gostaram do filme. E eles foram citados por desrespeito ao Congresso por se recusarem a testemunhar perante a Comissão de Atividades Anti-Americanas. Foram despedidos da RKO em fins de novembro, o que eliminou quaisquer chances de ganhar o Oscar que eles talvez viessem a ter. A RKO tinha algumas outras cartas na manga naquele ano, entre elas O Solteirão Cobiçado, com Cary Grant e Shirley Temple, e The Bishop's Wife, também com Grant. Mas ainda havia um terceiro filme a sair pela RKO naquele ano, e era uma versão cinematográfica da peça de Eugene O'Neill, Conflito de Paixões, estrelado por Rosalind Russell. O assunto deste filme era um pouco pesado demais para a maioria dos americanos, e como o próprio Sam Goldwyn diria, eles mantiveram distância. Mas Rosalind Russell, que era atriz de cinema desde a década de 30, recebeu a indicação de melhor atriz por seu trabalho, e chegou a pensar que ganharia o troféu. Rosalind contratou o agente de imprensa Henry Rogers para fazer por ela o que havia feito por Joan Crawford e Olivia de Havilland. Rogers estava ficando famoso na comunidade hollywoodiana por conseguir para suas clientes o Oscar de melhor atriz e estava começando a ficar convencido. Rogers lançou uma campanha publicitária para Rosalind que parecia poder assegurar-lhe o prêmio. Depois que ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz, parecia que ia ser fácil, e Rogers calçou o resto da campanha com propagandas espalhadas na imprensa. Tudo parecia perfeitamente encaixado para que Rosalind voltasse para casa com uma estatueta de ouro. Tanto que na hora em que seria anunciada a ganhadora do Oscar, ela se levantou antecipadamente, só para ouvir o nome de outra atriz e não o dela. Foi o nome de Loretta Young, por Ambiciosa. A mulher que furou o balão de Rosalind Russell ficou com o papel em Ambiciosa quando o diretor de produção Dory Sherry trouxe o projeto de seu antigo estúdio, Selznick International. Ingrid Bergman já havia recusado o papel, mas Loretta o aceitou com prazer. What do you do, Catherine? I preserve meat, canned legs, dill pickles, smoked ham and bacon.
I wait on table 40 hens at harvest time. And I make slugs. You do? You want to know what I do outside? I don't know about my mother, but I'd be fascinated. That's what Katie did, and here's what Katie does as the downstairs maid who knows how to work her way up in the world. She makes glug like it was never made before. She gives a massage that's really a massacre. She keeps her congressman going around in circles until he doesn't know whether he's coming or going. When she starts to work on the political stuffed shirt, the whole state is thrown into a turmoil. Embora Rosalind Russell tenha chegado perto de uma infarte quando a vencedora do Oscar de melhor atriz foi anunciada, Loretta Young simplesmente não acreditou. Ela teve de subir ao palco e olhar seu nome dentro do envelope para poder acreditar. Então olhou para o Oscar e suspirou. Finalmente. Um espectador da cerimônia reparou que o coração dela estava batendo com tanta força que ele viu seu colar de diamantes balançar. Os vencedores do Oscar de 1948. Em 1948, os Oscars foram entregues na primeira semana da primavera e havia nevado em Los Angeles um pouco antes. Mas nem o frio conseguiu impedir que as maiores estrelinhas de Hollywood exibissem seus generosos decotes na noite do Oscar. E isso ainda é uma tradição nessa noite. Apesar do tempo frio, Laurence Olivier finalmente conseguiu seu lugar ao sol em 1948, quando sua produção de Hamlet ganhou o Oscar de melhor filme e também lhe garantiu o de melhor ator. Ele havia recebido tantos elogios por sua produção anterior, Henrique V, que resolveu tentar novamente com Hamlet. E o produtor inglês, J. Arthur Hank, estava mais do que disposto a apoiar seu trabalho. O escritor Alan Dent auxiliou Olivier a fazer a adaptação para o cinema. E os dois resolveram que, para atrair o público, precisavam fazer pequenos ajustes à obra-prima de Shakespeare, que em sua forma original durava mais de 4 horas. A versão final do filme só durava 2 horas e meia e foi filmado em Elsinore, Dinamarca, com Olivier louro no papel título. A atriz inglesa Jean Simmons interpretou Ofélia, e quando terminaram as filmagens, Olivier já era mundialmente conhecido como Sir Lawrence. O rei George VI da Inglaterra achara adequado conceder a Olivier o título de cavaleiro por toda a publicidade que estava fazendo da Inglaterra. Hollywood estava tão ressentida com Olivier e seu sucesso como há 2 anos antes com Henrique V, mas desta vez não poderiam escapar, escondendo toda a sujeira embaixo do tapete e concedendo-lhe um outro Oscar especial. Todos sabiam que aquele era o ano de Hamlet, que além de ganhar o Oscar de melhor filme e melhor ator para Olivier, recebeu os prêmios de melhor direção artística e de melhor figurino. Sir Lawrence estava em um palco londrino com a esposa Vivian Leigh na noite do Oscar, mas não fez muita falta. A plateia da cerimônia não ficou muito empolgada ao vê-lo ganhar prêmios tão importantes, e o mestre de cerimônias Robert Montgomery até fez uma piada naquela noite que expressava a preocupação geral com essa invasão inglesa. Quando ia apresentar o prêmio de melhor autor, Montgomery disse que ninguém precisava se preocupar, porque William Shakespeare não estava entre os indicados. Mas Hamlet se deu tão bem naquela noite que Shakespeare bem que poderia ter recebido uma indicação. Hamlet, the world's most famous play, now brought to the screen with filmic mastery. The camera capturing the superb artistry of the finest actors of our time, as they portray a story of man's torment, his indecision, his love, his rage, and his revenge as foul crimes are burnt and purged away. Nessa época, Ingrid Bergman ainda estava nas boas graças das fofoqueiras. E como tiveram um ótimo desempenho em Os Sinos de Santa Maria, Ingrid foi escalada para o papel título de Joana d'Arc, adaptação da peça de Maxwell Anderson, que fizera grande sucesso na Broadway com a mesma atriz.
O diretor dessa produção gigantesca de 8 milhões e 700 mil dólares era um homem que tivera muita sorte com E o Vento Levou, Victor Fleming. Fleming não achava que seria um grande risco fazer outro filme épico como ela. Mas os críticos não perderam tempo e arrasaram o produto final, que tinha 2 horas e meia de duração, dizendo que era pretensioso e sem conteúdo. Victor Fleming não conseguia acreditar, mas seu épico parecia haver morrido no nascedouro. Birdman. Beautiful. Bewitching. Breathtaking. Now is the time. In God's name, strike! Strike boldly! God has spoken to me through his messengers. And it is his will that I come to aid you and that you be king of France. Don't trust her, my lord. I'm trying not to trust her. But every time I look into her eyes, I believe what she says is true. Felizmente para o autor Maxwell Anderson, Joana d'Arc não era o único projeto pelo qual ele era responsável naquele ano. E no outro projeto, os resultados na tela compensaram para todos os envolvidos. Era o 4º filme dirigido por John Huston. Huston e Richard Brooks escreveram um roteiro que Huston dirigiu, Paixões em Fúria. Largo, a lonely island off the coast of Florida. Sultry, heat-ridden, cloaked in the strange menace of the sea. But stranger still is the destiny that brings these people to this remote outpost, to be held at bay with a price on their lives, by a man with a price on his head. Nothing to stop me from wiping you all out. What good'll that do, boss? Forget it. Her kind's a dime a dozen. I say smack her and let it go at that. Smacking her isn't enough for such an insult. He'd have to kill her. Then he'd have to kill the rest of us because we witnessed it. To kill us all or nothing. You've got to take me. You've got to. Get You've away got from me. And wildcat. Smell blood, huh? Got your appetite up. You can make your hopes come true. But you gotta die for it. See where I'm aiming? Right at your belly. Huston havia começado muito bem em Hollywood em 1941, escrevendo e dirigindo Relíquia Macabra, estrelado por Humphrey Bogart. Huston e Bogart, obviamente, trabalhavam bem juntos. E o próximo projeto de Huston, depois de Paixões em Fúria, seria ainda uma terceira colaboração entre os dois. Era a adaptação de um romance sobre 3 homens à procura de ouro nos desertos do México e se chamava O Tesouro de Sierra Madre. E o estúdio ficou um tanto preocupado quando a produção começou a demorar mais do que o previsto. Os críticos gostaram mais do produto final do que o público, mas a academia ainda assim homenageou O Tesouro de Sierra Madre na noite do Oscar. Os prêmios de melhor diretor e de melhor roteiro foram para John Huston, que fez história por ser o primeiro diretor a ganhar o Oscar ao dirigir o pai, Walter Huston, em um papel que também valeu o prêmio de melhor ator coadjuvante.
Up into the forbidding majesty of the great Madre Range go men, their pasts buried in silent secrecy, their futures hidden in the mystery of adventure. Men drawn together in their search for gold. These are the men who tried to tap the treasure of the Sierra Madre. Men with an oath on their lips and muscles in their arms, but men with greed in their hearts, ready to break their backs, to sell their very souls for gold, fighting shoulder to shoulder against the forces of nature, only to find their greatest enemy is human nature. I know exactly what you mean. You want to take it all for yourself and cut me out. I know you for what you are. A long time I've had my suspicions about you. Now I know I've been right. So that's your stinking game, is it? Informing. I knew you was an informer. I knew it all the time. Take a look down that mountain. This means all our funerals. What's that? If I'm right in what I'm thinking, may the Lord be with us. And that soldiers, they're bandits. Era um novo ano para Delroy Zanuck, da 20th Century Fox, o homem que havia conquistado seu próprio ouro no ano anterior com A Luz é para Todos. Desta vez ele tinha outro filme que tocava em assunto controverso: instituições psiquiátricas. O filme se chamava Na Cova das Serpentes e era a versão cinematográfica de um romance de Mary Jane Ward sobre a lenta recuperação de uma mulher que sofrera um colapso nervoso e os horrores da vida dentro de uma instituição psiquiátrica. A estrela era Olivia de Havilland, e Luella Parsons delirou durante o filme, como se realmente soubesse como era o interior de um hospício. O público demonstrou estar mais interessado em pacientes psiquiátricos do que em antissemitas, e Na Cova das Serpentes arrecadou mais do que A Luz é para Todos no ano anterior. Mas o filme fez mais do que isso. Recebeu mais uma indicação de melhor atriz para Olivia de Havilland, que contemplava sua chance de conquistar seu segundo Oscar. Mas adivinhem o que aconteceu. A irmãzinha Joan Fontaine também estava recebendo elogios da crítica por seu mais recente filme, Carta de uma Desconhecida. A própria Joan havia produzido o filme, onde contracenava com Louis Jourdan, que interpretava o músico que era objeto de sua paixão. Na época das indicações para o Oscar, Joan não apareceu na lista, ao passo que Olivia sim. Mas Olivia teria de esperar mais um ano para ganhar seu segundo prêmio da Academia. Em 1948, ele foi para as mãos da adorável e talentosa Jane Wyman por seu desempenho em Belinda. Jane era contratada do mesmo estúdio que o marido, Ronald Reagan, Warner Brothers. Ela recebia as melhores críticas quando era emprestada a outro estúdio para um de seus filmes, como a produção de Billy Wilder para a Paramount, Farrapo Humano em 1945 e Virtude Selvagem para a MGM, pelo qual ela recebeu sua primeira indicação. A Warner queria, então, aproveitar ao máximo esse talento maravilhoso que tinha bem embaixo de seu próprio nariz. E a oportunidade foi Belinda, a história de uma surda muda que tem de lutar pela custódia da filha, que nasceu fora do casamento. Belinda era um filme muito dramático, e à semelhança de vários filmes dramáticos anteriores, surtiu grande efeito sobre a academia. Isso para não dizer que Jane acabara de se divorciar de Reagan após perder um filho dele. Para completar, ela também interpretava uma inválida nesse filme, o que lhe valeu o Oscar daquele ano. Na década de 80, Wyman tornou-se mais famosa por seu casamento com Ronald Reagan. Dizem que Jane Wyman se separou de Reagan quando viu que sua carreira estava decolando, mas a dele não. Isso aconteceu muito antes que qualquer pessoa pudesse imaginar que ele interpretaria o maior papel de sua vida em 1980. 1948 também foi o ano em que surgiu uma nova categoria para a premiação, a de figurinista. A lendária costureira Edith Head foi uma das indicadas daquela noite. E enquanto aguardava a entrega do prêmio, ela tinha certeza absoluta de que seria a primeira vencedora. Mais tarde, ela escreveu em suas memórias que um dos motivos que a fizeram achar-se merecedora do prêmio era a longevidade de sua carreira.
Naquele momento, ela era mais antiga do que o próprio Oscar, criando figurinos desde os tempos do cinema mudo. Ela também achava que a concorrência naquele ano não representava perigo. Assim como em algumas outras categorias, a de figurino ficou dividida em indicados por filmes em preto e branco e indicados por filmes coloridos. Head foi indicada na divisão de filmes coloridos por seu trabalho em A Valsa do Imperador, filme de Billy Wilder para Paramount, estrelado por Bing Crosby e Joan Fontaine. A outra única indicação daquele ano foi o fiasco de Walter Wanger, Joana d'Arc, e Edith tinha certeza de que as roupas de saco e as armaduras de Bergman não poderiam, em hipótese alguma, derrotar seu trabalho elaborado para A Valsa do Imperador e seus pródigos cenários vienenses. A jovem de 17 anos, Elizabeth Taylor, foi a apresentadora desse novo prêmio, e quando ela anunciou que o vencedor era Joana d'Arc, a pobre Edith entrou em estado de choque. Ela diz que passou o resto da noite paralisada e que não se lembra de mais nada do que aconteceu. Caso lhe servisse de consolo, ela acabou recebendo seu primeiro Oscar no ano seguinte, por Tarde Demais. E depois desse, ela viria a ganhar mais 7 durante o resto de sua carreira, que ainda duraria mais 25 anos. Edith Head recebeu um total de 35 indicações. Alega-se que John Huston disse uma vez que, para Edith ganhar o Oscar, já estava escrito no contrato. Os anos seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial foram bons para gente como os cineastas John Huston e William Wyler. Mas foi Laurence Olivier quem realmente roubou o show com suas produções cinematográficas de Henrique V e Hamlet. Hollywood sempre se sentira um pouco intimidada pelos ingleses, que tinham um jeito de olhar como se fossem as verdadeiras autoridades na arte de interpretar. Afinal, além dos séculos de experiência, também tinham Shakespeare. Olivier era tudo que a Inglaterra representava de ameaça aos filmes de Hollywood. E Hollywood o odiava por isso. Mas sentiram-se obrigados a recompensá-lo com Oscars, pelo que todos sabiam ser melhor do que qualquer coisa que saísse dos estúdios americanos. Como o Yankee Anônimo já dissera há muito tempo atrás, isso é showbiz.